Esse é um vídeo muito especial onde eu quero dividir com você um pouquinho da minha trajetória nesses 6 anos de Alemanha. Por isso, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ivan Rocha e esse aqui é o canal Viagens e Vistos. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para você se inscrever no canal. Estou aí comprometido para que a gente chegue à marca de 20 mil inscritos até o fim do ano, o que não deve ser tão difícil assim. Então se inscreva no canal e ao final desse vídeo deixe um comentário. Quero dividir essa minha trajetória em algumas fases e tentar resumi-las ao máximo possível, porque senão 6 anos vou ficar aqui falando 1 hora e meia e não vou ter falado tudo. Fase número 1, fase Brasil. Essa foi sem dúvida a fase mais importante da minha vida, da minha preparação para morar no exterior. E aqui vem a dica mais importante desse vídeo, mas não vai embora depois porque tem outras dicas boas, hein? Se você vencer no Brasil, vai ser muito mais fácil você vencer em qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Porque o Brasil não é para amadores. O Brasil é um país complicadíssimo. É difícil para estudar, é difícil para trabalhar, é difícil conseguir um bom emprego. Você tem que ralar, você tem que se esforçar, dar o dobro ali para conseguir o seu lugar ao sol. Para quem é negro, a situação ainda é mais complicada. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente racista, então as pessoas ainda insistem em passar aqui no canal perguntando se a Alemanha é muito racista. Eu continuo afirmando as mesmas coisas. Eu venho de um país racista, então o racismo da Alemanha não me afeta. Inclusive, nesses quase 6 anos, eu praticamente não sofri nenhum caso de discriminação ou de racismo, pelo menos diretamente. Então, eu me preocupei sempre no Brasil, nos 33 anos que eu morei no Brasil antes de migrar para a Alemanha, em trabalhar e estudar bastante. Então, enquanto estava todo mundo na época da faculdade indo para chopadas, ficando de sacanagem, zoando, indo para a praia, eu estava em casa estudando, eu estava em casa tentando fazer o melhor nos meus estudos para tirar as melhores notas, porque eu sabia que um dia isso ia ser considerado em algum momento, quando eu fosse aplicar para um estágio, quando eu fosse conseguir o meu primeiro emprego, e eu precisava ter as melhores notas. Então eu sempre tive essa mentalidade de que o estudo me levaria aonde eu gostaria de chegar. Então que através do estudo e através do trabalho eu conseguiria chegar lá. E dito e feito, obviamente, depois de 33 anos de Brasil, antes de sair do Brasil, eu acho importante também reiterar isso. Eu já estava numa situação confortável, já tinha meu apartamento, já tinha o meu carro próprio, já tinha um salário bacana, viajava, era independente, fazia o que eu queria, já tinha uma carreira já consolidada, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 17, 18 anos de idade. Aos 19 eu parei o meu trabalho, que era com montagem e manutenção de computadores. Fui servir o exército, fiz CPOR no Rio de Janeiro. Depois do CPOR eu continuei trabalhando e estudando e não parei. Então praticamente nos meus 19 anos de idade eu só trabalho e estudo o tempo todo. Então isso, em comparação com os alemães, isso é um diferencial positivo, porque eles estudam praticamente até os 26, 27, depois eles entram no mercado de trabalho. Eu entrei no mercado de trabalho com 20 anos e sempre trabalhei e estudei. Então minha dica é: vença no Brasil, estude, faça uma graduação, faça uma pós, se for possível faça até um mestrado, se dedique ao seu trabalho, faça o melhor, procure trabalhar para boas empresas, para grandes empresas, tenha ambição. Procure uma posição melhor, procure sempre um salário melhor. É isso que vai de pouquinho em pouquinho aumentando as suas chances, aumentando, dando mais peso ao seu currículo, para que se um dia você pensar em sair do Brasil e trabalhar no exterior, você vai ter um currículo que realmente vai chamar a atenção. Então a fase Brasil eu acho que é a fase mais importante. Às vezes as pessoas ignoram esse processo, não estudam, não trabalham, não querem melhorar e acham que simplesmente mudar de país vai resolver o problema delas. Mais uma vez, essa é apenas a minha opinião e baseado na minha experiência. Então eu venci no Brasil e o meu processo desde então, quando eu vim morar na Alemanha, foi um processo mais fácil. Eu cheguei na Alemanha com sangue nos olhos, literalmente, porque eu vim com um visto chamado Visto para Procurar Trabalho, Arbeitsplatz Suchen Visum. É um visto onde você tem 6 meses para arrumar um emprego
ou você leva um kick e vai embora da Alemanha, leva um chute na bunda e vai embora da Alemanha. Eu vim com esse visto, só que pelo fato de eu já ter construído tudo que eu construí na fase Brasil, eu já tinha um plano B caso o meu plano A não funcionasse, que era o meu visto australiano. Então eu tirei um visto para morar na Austrália, esse era o meu plano, até que numa trip com amigos eu conheci minha atual esposa e decidi vir para a Alemanha com um visto para procurar trabalho. Dentro dessa fase, segunda fase, né, a fase do visto para procurar trabalho, eu vim aqui com uma certeza, como eu sou da área de TI, formado em análise de sistemas, pós-graduado em gerência de projetos, recentemente concluí um mestrado aqui na Alemanha em IT Management, eu sabia que não seria tão difícil arrumar um emprego da minha área, porém eu teria que dominar ou saber o idioma. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso intensivo e estudava de 4 horas e meia no curso até mais 5 horas em casa. Então um total aí de 8 a 9 horas todos os dias durante 4 meses. No quarto mês eu havia feito uma entrevista de emprego, comecei a fazer entrevista de emprego depois de 3 meses e meio, falando bem mal alemão, mas falando alguma coisa, né? Conseguindo explicar um pouco da minha história, explicar um pouco de como eu havia vindo para cá, um pouquinho daquilo que eu fazia. Então consegui no quarto mês já fazer uma entrevista totalmente em alemão e consegui o meu primeiro emprego. E aí fechou esse primeiro ciclo na Alemanha, essa segunda fase. Começo da terceira fase, a fase Blue Card. Você conseguindo um visto, né, a partir do momento que você tem esse visto para procurar emprego, você conseguindo um emprego, esse visto se converte num Blue Card, que é um visto que você tem similar ao Green Card americano, que é um visto associado ao seu empregador, porém que te dá uma tranquilidade porque você tem aí pelo menos aí 2 anos tranquilamente para ficar na Alemanha, trabalhar, estudar sem problema nenhum. E quando eu entrei nessa fase, eu não relaxei. Por quê? Porque eu sabia que o visto Blue Card, ele era um visto atrelado ao empregador. Se amanhã ou depois eu não quisesse mais estar nesse empregador, eu tinha que procurar um outro emprego e achar um emprego em até 3 meses e simplesmente ter que mudar a documentação, voltar no Ausländerbehörde, ou seja, eu estava amarrado. É um visto no qual você não tem uma grande independência. Então, depois de 24 meses, para ser mais preciso, 22 meses, você já é elegível a um visto definitivo desde que você consiga comprovar alemão nível B1. Passado esses 2 anos, praticamente, eu dei a entrada no visto, continuei estudando alemão, continuei progredindo, continuei tentando entender o idioma dentro do meu ambiente de trabalho, porque eu acho que esse é o desafio maior, é você entender o idioma no contexto no qual você trabalha. No meu caso, meu trabalho principal é na área de TI, e lá fui eu. Passei esses 2 anos trabalhando, me esforçando, pegando mais maturidade, né, amadurecendo os meus conhecimentos na minha área e, ao mesmo tempo, a experiência em trabalhar no idioma. Então eu acho extremamente importante, quando você chegar na Alemanha, mesmo que você já tenha um visto de trabalho, consiga um Blue Card, você trabalhe falando alemão. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho, que foi na Bavária, que eles falam completamente diferente daqui da região de Hessen, por exemplo, eu tive a maior frustração da minha vida, porque parecia que eu não sabia nada de alemão, porque eles falam com sotaque extremamente carregado. O pessoal da Baviera fala muito carregado. E depois de 6 meses eu já estava até falando também alemão com eles, com os sotaques, com as gírias, o Hauptdiere e essas coisas que eles falam lá, servos, enfim. Então acho importante você estar sempre se desafiando. Você só vai sair da sua área de conforto quando você se desafiar e quando você não procurar comodidade, comodismo. Passados esses 2 anos, entrei na terceira fase, que foi a fase do visto definitivo. Aí sim, realmente eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque o visto definitivo, ele te permite se desvencilhar totalmente de um empregador. Então você tem a liberdade de pedir demissão, procurar outro emprego, e se ficar 3, 4 meses sem trabalhar, você pode permanecer na Alemanha. Você pode passar, se não me engano, até 1 ano fora da Alemanha e voltar para a Alemanha e continuar com a sua residência. Então é um visto que já te dá um pouco mais de tranquilidade. Além disso, é um visto que te permite uma residência definitiva, é o Niederlassungserlaubnis.
Então nessa fase eu realmente me senti mais tranquilo, foi um visto inclusive que me ajudou, porque ano passado, quando a gente precisou ser resgatado no Camboja, foi graças a esse visto que eu pude ser resgatado pelo governo alemão. Porque se eu tivesse outro visto, eu estaria lá até hoje, ou teria que ter voltado depois, não sei quando. Então, graças a esse visto, graças a essa mentalidade de não me acomodar, de sempre querer um visto melhor, uma situação melhor, eu tive essa oportunidade de poder voltar para a Alemanha. Fase final. Qual que é a fase final? Depois de todo esse trâmite, depois de todo esse tempo, eu vi que, pelo fato, obviamente, né, depois de ter me casado com a minha esposa, com a Iana, que é alemã, eu conseguiria encurtar esse período de espera entre a residência definitiva e a cidadania. Então, no final de 2019, eu dei entrada no meu processo e o processo foi concluído em janeiro desse ano, de 2021, e eu já estou com meu passaporte e meu documento alemão em mãos. Então isso aqui é um sumário da minha trajetória, da minha mentalidade, de como eu penso, de como eu vejo as coisas. Eu creio que se você vier para a Alemanha com a mentalidade correta, querendo aprender, se integrar, estar junto, né, da sociedade, aprender o idioma, entender como os alemães pensam, como eles se relacionam, se integrar realmente. É claro, nesse momento de pandemia isso torna um pouco mais difícil, né, porque a gente está em lockdown, mas eu vejo isso como uma situação passageira. Então eu acho importante você vir para a Alemanha ou para qualquer outro país, emigrar para qualquer outro país com essa mentalidade, uma mentalidade de integração, uma mentalidade de estar aberto a conhecer a cultura, conhecer as pessoas, entender como elas pensam, falar o idioma delas, entendê-las e ser entendido também, consequentemente, por elas. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo um pouquinho longo, mas sumarizando aí um pouco da minha trajetória, sumarizando um pouco desses 6 anos praticamente de Alemanha já, serão completados em breve, né, em outubro desse ano. E peço somente, deixa um comentário para mim, deixa um joinha se gostou do vídeo. E é isso, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!